Ora viva! Sejam todos bem-vindos a esta apresentação especial neste dia 20 de junho de 2024. Irmãos, estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos que nos mostram exatamente aonde vivemos na história profética. E vão me perdoar pela irregularidade nas nossas apresentações. Realmente estou numa semana muito corrida mesmo. E a propósito, nós estamos quase fechando, pela graça de Deus, o nosso projeto da construção da nossa igreja, a primeira igreja adventista do sétimo dia nesta região, com fraca presença adventista. E nós, pela graça de Deus e com a sua ajuda ainda, nós queremos terminá-la e fazermos um grande evangelismo, convidando a população deste bairro, desta região, a ouvir a mensagem de Deus. Irmãos, enquanto Cristo não volta, nós vamos trabalhar para Ele. Trabalhar e orar firmemente na seara do Senhor. Se você quiser apoiar, aqui está o contato do meu WhatsApp. Você irá conversar comigo pessoalmente e para poder saber como ajudar esta causa. Que Deus seja louvado. Deus tem operado maravilhas. Deus tem feito da sua oferta um milagre na vida de muitas pessoas. Que Deus seja louvado. Irmãos, vamos lá aos eventos atuais. Há alguns dias atrás, houve um grande encontro político em Detroit, Estados Unidos da América, com o título Ponto de Inflexão. E este evento reuniu apoiantes do Partido Republicano. Nesta ocasião, Donald Trump relembrou que novembro está chegando. Sim, o grande reavivamento da América vai começar. Lembram? Escutemos. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. Senhoras e senhores, com a sua ajuda e pela graça de Deus, o grande reavivamento começa em 5 de novembro de 2024. Ah, sim, o grande reavivamento. Eu estou ansioso para ver este grande reavivamento. Um reavivamento baseado em retórica de ódio. Isto é interessante, irmãos. Aproveitando a ocasião, Donald Trump apresentou uma figura muito especial que deu um discurso preocupante. Escutemos, irmãos. Ladies and gentlemen, it's very simple. Victory or death. Senhoras e senhores, é muito simples. Vitória ou morte. Quem é este homem que diz novembro é vitória ou... Ele é Steve Bannon, o antigo oficial executivo de campanha presidencial de Donald Trump, o antigo estrategista-chefe da Casa Branca. E a propósito, de acordo com as palavras dele, parece ser um grande jesuíta de Roma. Irmãos, em uma recente entrevista no programa de Tucker Carlson, Steve Bannon revelou que é seguidor de Inácio de Loyola. Escutemos um pouquinho. Well, I have a pretty strict regimen as is, so I'll continue on. I do a lot of spiritual exercises following Saint Ignatius Loyola, different spiritual exercises that come out of the Catholic Church. Tenho um regime bastante rígido. Faço muitos exercícios espirituais seguindo Santo Inácio de Loyola. Você sabe, diferentes exercícios espirituais que saem da Igreja Católica. Então temos uma grande figura neste comício político. Um grande seguidor de Inácio de Loyola, o fundador da Sociedade de Jesus, Jesuítas de Roma. O que ele está fazendo lá? Irmãos, vejam aqui. Isto vem, podem ler aí, America, a revista jesuíta. Sim, eles vão nos dizer agora que Steve Bannon falou: Santo Inácio me ajudou a ficar sóbrio. É isso mesmo. Mas foi isto que ele falou no programa de Tucker Carlson, que ele é um grande seguidor de Loyola. Vejam também, isto vem da The Washington Post. Steve Bannon é um bom católico, bom jesuíta, isto sim. É por isso que estamos vendo este grande movimento político que busca mesclar Igreja e Estado na América. E eu já vos mostrei tantas coisas sobre este movimento. O que eles querem fazer na América? Tomar o poder do Estado, unir Igreja e Estado para impor as suas regras. Sabem por quê? Porque existem lá, dentro do movimento,
grandes figuras seguidoras de Inácio de Loyola. Irmãos, em 1534, Inácio de Loyola fundou a Sociedade de Jesus, que na verdade foi oficializada pela Igreja Católica 11 anos depois, em 1545, no Concílio de Trento. E agora eu quero ler para vocês uma passagem do livro Grande Conflito, onde a irmã White fala sobre este grande movimento jesuíta. Na verdade é uma organização. O que eles buscam? E nós estamos vendo que neste temido movimento na América agora, existem lá. E eles estão nos dizendo claramente. Vejam, irmãos, o Grande Conflito, página 234. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas. Em que tempo? Claro, no tempo da ascensão do protestantismo. Lembram que foi neste período, 1517, 1530, aí 1529, a reforma dos príncipes alemães. Neste período em que a reforma protestante estava crescendo, foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres de interesses humanos, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem. O que eles faziam? E nenhum dever, a não ser o de estender o seu próprio poderio. Era o seu estudado objetivo conseguir o quê? Riqueza e poder, para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Está isto claro? Qual era o objetivo supremo de Inácio de Loyola ao apresentar diante do Concílio de Trento este projeto da Sociedade de Jesus? Lemos aqui, irmãos. O próprio Inácio de Loyola falou no seu livro, na página 43. O objetivo principal de todos os nossos esforços deveria ser que todos devem estar sujeitos a nós. Então eles querem tomar tudo, querem tomar as posições mais elevadas em todos os setores da sociedade. É isto mesmo, irmãos, é isto mesmo. Qual é o juramento jesuíta? No momento que eles são colocados nesta categoria de jesuítas de Roma, qual é o juramento que eles fazem? Isto é muito importante de nós percebermos. Vejam, irmãos, neste livro é dito: além disso, prometo e declaro que, caso haja oportunidade, travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como sou orientado a fazer. Como sou orientado a fazer. Não foi o que falou o homem? Steve Bannon, que novembro é vencer ou porque ele foi instruído a agir assim. Porque ele é seguidor de Inácio de Loyola. O que está fazendo na América? Qual é o objetivo do jesuitismo na América? Qual é o objetivo do papado na América? Acabar com as liberdades civis e religiosas. Vejam aqui, irmãos, que Donald Trump até considerou este homem, no mesmo comício, considerou este homem muito útil, muito inteligente para a sua causa. Escutemos. We have a man who's got a really successful show. Everybody watches it. I watch it as often as I can. Steve Bannon. Where's Steve? Where is he? Temos um homem com um programa de muito sucesso. Todo mundo assiste. Eu assisto sempre que posso. E ele é um cara inteligente e tem um grande coração. Steve Bannon, onde está? Ah, sim. Ele é um homem muito inteligente e de um grande coração. Muito inteligente porque foi preparado. E agora, irmãos, ele está trazendo esta retórica junto com este movimento, a MAGA, com o movimento nacionalista cristão, para transformar a América na visão que eles têm. Que a América seja um país cristão, com leis cristãs, meus irmãos. O tal projeto 2025, que só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus permitir. Se Deus não permitir, meus irmãos, eles vão tentar, mas nada vai acontecer. Vejam aqui, 15 de junho de 2024, Steve Bannon emite grito de... Ele diz, vitória ou
Eu fico me perguntando, de onde é que vem esta retórica de ódio, de querer tomar o poder à força? É vitória ou... Irmãos, de onde é que vem? Este é o espírito do papado. Este é o espírito jesuíta. E nós precisamos entender isto. Bannon promete que oponentes de quem serão processados em um segundo mandato. Isto seria vingança? Isto não me parece América. A América não foi assim. Não foi criada assim. E os princípios da América não são estes. Nós estamos vendo, irmãos, com os nossos olhos, estamos contemplando uma ameaça à liberdade americana. Eu não estou aqui favorecendo partido nenhum. Eu não sou político, nem sou americano. Apenas estou mostrando o que está acontecendo lá. Nós estamos perante uma transição de uma América que parece cordeiro, que parece cristã, que parece defender liberdade religiosa e civil para todos, para uma nação que fala como dragão, uma nação assustadora, uma nação com os piores inimigos das liberdades civil e religiosa. Eles estão lá, estão trabalhando sim. Lemos aqui, irmãos, Napoleão Bonaparte, o grande rei francês, escreveu. Ele passou uma dura experiência e ele escreveu o seguinte: os jesuítas são uma ordem militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um simples padre. E o objetivo desta organização é o poder. Poder em seu exercício mais despótico. Poder absoluto. Poder universal. Poder para controlar o mundo. É isto mesmo. Ou vencemos, ou... Percebe, irmãos? Porque estão lá. Os piores inimigos das liberdades civil e religiosa estão lá, se preparando para esta grande reforma americana, para este grande reavivamento mesmo. Veja, irmãos, onde quer que os jesuítas sejam admitidos, eles serão mestres, custe o que custar. Eles estão treinados e preparados para isto, para ocupar, se tornar mestres em cada setor da sociedade em todo o mundo. Eles estão preparados para fazer isto. Irmãos, eu quero vos levar agora à palavra de Deus. Vocês sabiam que toda vez que um rei tinha má companhia ou más companhias, isto sobrava para o povo de Deus? Vamos lá, para o livro de Esther. Todos os reis da Bíblia que tinham más companhias, isto sobrava para o povo de Deus. E hoje estamos vendo reis com más companhias. Para onde que nós vamos? Vejam aqui, Esther capítulo 3, começando do verso 8. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir e me acompanhar. Verso 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre todos os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Irmãos, o rei Xerxes tinha jesuítas em sua companhia. Sim, porque ele, até certo ponto, tolerava os judeus em seu império. Enfim, não interferia com a adoração deles, conquanto que fossem fiéis ao seu governo. Mas em algum momento, este Amã, que eu consideraria um jesuíta, tramou contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não se curvava diante dele em adoração. Ele conspirou. Irmãos, as más companhias de um rei fazem isto sobrar para o povo de Deus. Vejam só, ele inventa uma história de que existe na Pérsia e em todo o reino do rei Xerxes um povo que não era fiel ao rei. E um ponto muito interessante, irmãos, ele diz que cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Estava dizendo que este povo era peculiar, que este povo não andava segundo os padrões do mundo, segundo os padrões da maioria. Era um povo escolhido por Deus, com uma missão específica. No verso 9, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 305 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então, o rei, infelizmente, pela má companhia dos seus conselheiros,
pelos maus conselhos que recebia deles, teve que lançar o decreto. O verso 10 diz: em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O que era este Amã? Inimigo dos judeus. Existe hoje um grande inimigo da reforma protestante. Existe hoje um grande inimigo dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim, estes são os jesuítas de Roma. E a palavra de Deus diz, no capítulo 4, o que o povo de Deus fez neste contexto de ameaça. O que o povo de Deus fez? Esther, capítulo 4, começando do verso 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, a resposta do povo de Deus não foi buscar ajuda em homem. O povo de Deus dobrou seu joelho e clamou ao Senhor. Eles jejuaram e oraram. E Deus, que está pronto para escutar o clamor dos seus filhos, ouviu e atendeu a sua súplica. Um milagre aconteceu. Irmãos, um milagre aconteceu. Se nós lermos o capítulo 8, capítulo 9 de Esther e o capítulo 10, nós veremos que a sorte mudou. A sorte mudou. Eu vos digo uma coisa. Quando o povo de Deus é fiel em meio à crise, Deus sai glorificado. Deus saiu glorificado nesta história. Pois o rei entendeu que existe um verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus não sou eu, nem os meus deuses da Pérsia. Há um Deus nos céus, o Deus dos judeus. Ele sim é o verdadeiro Deus. Quando o povo do Senhor é fiel na crise, ele é glorificado. Amém? Mais um exemplo. Daniel, capítulo 6. Para vos dizer, irmãos, que quando os reis da terra têm más companhias, têm maus conselheiros, jesuítas, isto vai sobrar para o povo de Deus. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, começando do verso número 6. Assim diz a palavra de Deus, verso número 6. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, aqueles que ocupam as posições, custe o que custar. Sim? Sim. Eles, de comum acordo, foram ter com o rei. E o verso 17 diz que todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Maus conselheiros sobrou para o povo de Deus. Irmãos, Daniel seguiu sua vida normalmente, adorando e louvando o único digno de adoração, mesmo sabendo que jesuítas estavam ao seu redor, conspirando contra ele. E, irmãos, infelizmente, pelos maus conselhos dos seus conselheiros, o rei de fato assinou o decreto que todos deveriam adorá-lo por 30 dias. E a Bíblia nos diz, no verso número 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Irmãos, quando o povo de Deus é fiel na crise, ele é glorificado. A sorte mudou. A sorte mudou. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões não fizeram nada. Aí sim o rei Dario percebeu que há um Deus no céu digno de adoração. Ele lança agora outro decreto, que todos no meu reino adorem o Deus de Daniel. Irmãos, Deus saiu glorificado mais uma vez. Existem jesuítas à porta que estão tramando contra o povo de Deus. Os reis do mundo
Infelizmente tem maus conselheiros que levarão o povo de Deus à fornalha ardente, que levarão o povo de Deus à cova dos leões, mas lá, na cova dos leões, Jesus Cristo se manifestará, assim como se manifestou para Daniel. Quando o povo de Deus for fiel, Deus será glorificado e toda a humanidade de joelhos dirá: Deus é justo. Existe alguma coisa a temer quanto ao futuro? Existe alguma coisa, irmãos, a temer estando nas mãos de Cristo? Miguel, ele se levantará para defender aqueles que são fiéis. Eu gosto desta passagem. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Amém? Ao ver o que Deus tem realizado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. A vitória em Jesus Cristo, a vitória no grande eu sou, a vitória no Miguel, o grande príncipe que se levantará para defender os filhos de Deus. Apegue-se a Cristo, apegue-se à oração, na maior batalha de sua vida, nas maiores tentações, nas maiores perseguições, nas maiores provações. Mesmo que você seja lançado na fornalha de fogo das provações deste mundo, permaneça fiel, pois você não está sozinho. Mesmo que você seja lançado na cova dos leões, as provações deste mundo, não desanime. Há um Deus consigo aí. Aqueles que forem fiéis até o fim, esses serão salvos, falou Jesus. Quer você permanecer fiel? Então levante sua mão e venha comigo nesta oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque não há nada que nós precisamos temer quanto ao futuro. Os eventos nos mostram que sim, a tua palavra é fiel e a profecia em breve vai se cumprir. Esta grande e poderosa nação, os Estados Unidos da América, que parece cordeiro, vai falar como dragão, na verdade já começou. Isto nos dá garantia, Senhor, de que a sua palavra não falha. Em breve nós veremos Jesus nas nuvens do céu e queremos estar eternamente ao seu lado. Senhor, escreva os nossos nomes no livro da vida. O aceitamos como nosso rei, o nosso Miguel, que então se levantará, enfim se levantará, para nos defender. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito bom estar com vocês, mas o tempo corre. Nós nos veremos amanhã, pela graça de Deus, na abertura do sábado. Até breve.